Minha noiva me largou quando fiquei paraplégico. 8 anos depois, comprei a empresa do novo marido dela. E quando entrei naquele escritório pela primeira vez como dono, a expressão no rosto dele valeu cada segundo desses 8 anos de reconstrução. Mas deixa eu te contar desde o começo. Porque essa história não é sobre vitimização. É sobre o que acontece quando você transforma a pior coisa da sua vida no combustível para se tornar imparável. Eu tinha 27 anos quando tudo desmoronou. Trabalhava como engenheiro de sistemas em uma multinacional, ganhava bem, tinha uma noiva que eu achava que me amava e toda aquela vida que a gente constrói acreditando que é sólida. Marina era tudo para mim, ou pelo menos eu achava que era. A gente estava junto há 5 anos, noivos há um, casamento marcado para 3 meses depois. Ela falava em filhos, em casa própria, em envelhecer junto. Eu acreditava em cada palavra. O acidente foi num sábado à tarde. Voltava de uma reunião de trabalho, chovendo forte, pista molhada. Um caminhão perdeu o controle, invadiu a pista, e em 3 segundos minha vida inteira virou de cabeça para baixo. Acordei no hospital 5 dias depois. Fraturas múltiplas na coluna, cirurgias, prognóstico devastador. As palavras do médico ainda ecoam na minha cabeça. Paralisia permanente da cintura para baixo. Cadeira de rodas pelo resto da vida. Marina veio me ver no hospital. Nos primeiros dias, ela segurava minha mão. Dizia que íamos superar isso juntos. Mas eu via algo diferente nos olhos dela. Não era compaixão, era medo, era cálculo. Era a expressão de alguém reavaliando suas opções. 2 semanas depois da alta, quando eu estava me adaptando à cadeira de rodas no apartamento que a gente tinha escolhido juntos, ela sentou na minha frente e soltou a bomba. Ela me disse que não conseguia continuar assim, que não tinha assinado para isso, que era jovem demais para ser enfermeira para o resto da vida, que merecia ter uma vida normal, filhos, um marido que pudesse fazer coisas normais. Cada palavra era uma facada, mas eu não implorei. Não chorei na frente dela. Só perguntei se ela tinha certeza. Ela disse que sim. Devolveu o anel. Saiu pela porta. E eu fiquei ali, na cadeira de rodas, olhando para aquele apartamento vazio, sentindo que tinha perdido tudo de uma vez. Mas sabe o que acontece quando você perde tudo? Você não tem mais nada a perder. E isso te torna perigoso. Os primeiros meses foram os piores. Reabilitação dolorosa. Aprender a viver numa cadeira de rodas. Lidar com o olhar de pena das pessoas. Minha família tentou ajudar, mas eu não queria pena. Queria reconstruir. E foi numa dessas noites sem dormir, navegando na internet, que descobri que Marina já estava com outro. Rodrigo, vice-presidente de uma empresa de tecnologia, carro importado, apartamento em bairro nobre, toda aquela vida que ela achava que merecia. Vi as fotos nas redes sociais. Ela sorrindo do jeito que costumava sorrir para mim. Ele com o braço em volta dela, ostentando. E ali, naquele momento de raiva e humilhação, tomei uma decisão. Não ia me vingar com drama. Ia me vingar com sucesso. Ia construir algo tão grande que um dia, de alguma forma, nossos caminhos se cruzariam de novo. E naquele dia, ela ia entender exatamente o que tinha perdido. Comecei do zero. Usei a indenização do seguro do acidente para fazer cursos online. Programação avançada, desenvolvimento de sistemas, inteligência artificial. Passava 16 horas por dia estudando. Enquanto Marina construía sua vida perfeita com Rodrigo, eu construía minha base. Sem festa, sem rede social, sem distrações, só trabalho e foco. 1 ano depois do acidente, criei minha primeira startup, desenvolvimento de softwares de acessibilidade. Eu entendia o mercado porque vivia ele, sabia o que faltava, o que era ruim, o que podia ser melhor. Meu primeiro cliente pagou R$ 15.000 por um sistema customizado. Reinvesti cada centavo. Contratei 2 freelancers, depois 4, depois 10. Se você já foi abandonado quando mais precisava de alguém, se já te disseram que você não era suficiente,
se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que transformaram a dor em poder, que reconstruíram suas vidas do zero e provaram que ninguém define seu valor além de você mesmo. 3 anos depois do acidente, minha empresa tinha 50 funcionários e faturava 8 milhões por ano. Eu não era mais o cara na cadeira de rodas que a noiva abandonou. Era o CEO de uma empresa em crescimento acelerado. Abria escritório em São Paulo, depois no Rio, depois em Belo Horizonte. Cada contrato que fechava, cada cliente grande que conquistava, era mais um degrau, e eu subia sem olhar para trás. Mas eu não esquecia. Marina e Rodrigo tinham casado 2 anos depois que ela me deixou. Vi as fotos do casamento. Festa gigante, vestido caríssimo, lua de mel na Europa. Ela tinha conseguido exatamente o que queria, ou pelo menos era o que parecia. Eu não sentia mais raiva, sentia algo pior. Sentia indiferença. E indiferença, quando você tem poder, é uma arma letal. Rodrigo trabalhava na TechVision, uma empresa de médio porte que desenvolvia sistemas corporativos. Nada excepcional, mas sólida. Ele era vice-presidente lá, ganhava bem, tinha seu status. Marina ostentava nas redes sociais a vida de esposa de executivo. Jantares caros, viagens, roupas de marca, tudo muito previsível, tudo muito vazio. Enquanto isso, eu estava jogando em outro nível. Fechei uma parceria com uma empresa americana de venture capital. Eles investiram 12 milhões na minha startup. Expandimos para a América Latina inteira. Fui convidado para dar palestras em universidades, participar de painéis sobre empreendedorismo e tecnologia assistiva. A mídia começou a me procurar. Matérias sobre superação, sobre inovação, sobre como transformar limitações em vantagens competitivas. 5 anos depois do acidente, vendi minha primeira empresa por 32 milhões de reais. 32 milhões. Eu, o cara que Marina achou que não valia o trabalho de cuidar. Mas eu não parei. Peguei o dinheiro e montei uma empresa maior. Sistemas de automação empresarial com inteligência artificial, tecnologia de ponta, concorrência direta com empresas como a TechVision. Foi aí que comecei a prestar atenção no mercado deles. A TechVision estava com problemas, gestão ruim, tecnologia ultrapassada, perdendo clientes para concorrentes mais ágeis. Rodrigo continuava lá como vice-presidente, mas a empresa estava afundando. E empresas afundando são oportunidades. Eu tinha capital, tinha equipe, tinha visão estratégica. E tinha uma motivação que ia muito além de números numa planilha. Passei 6 meses estudando a TechVision. Balanços, contratos, dívidas, potencial. A empresa valia cerca de 40 milhões, mas estava tão mal gerida que os sócios estavam desesperados para vender. Marquei reuniões, apresentei proposta. 35 milhões, pagamento à vista, transição suave de gestão. Eles aceitaram em 2 semanas. No dia que assinei o contrato de compra, 8 anos depois do acidente, eu me tornei dono da empresa onde Rodrigo trabalhava. Ele não sabia ainda, ninguém sabia. A transação foi discreta, como eu planejei, mas logo todos saberiam, especialmente ele, especialmente Marina. Esperei 1 semana antes de aparecer lá pessoalmente. Queria que a notícia vazasse primeiro. Que os funcionários comentassem, que chegasse nos ouvidos de Rodrigo antes de eu entrar pela porta. E foi exatamente o que aconteceu. Quando marquei a reunião com toda a diretoria para me apresentar como novo proprietário, o clima já estava tenso. Rodrigo tinha descoberto quem era o comprador, e ele sabia exatamente quem eu era. Entrei naquela sala de reunião numa manhã de terça-feira. Cadeira de rodas elétrica, terno sob medida, pasta com os novos planos estratégicos. A sala estava cheia, diretores, gerentes, vice-presidentes. E lá no fundo, pálido como um fantasma, estava Rodrigo. Nossos olhares se cruzaram. Ele sabia que aquilo não era coincidência. E você? Já teve que reconstruir sua vida do zero depois de ser abandonado? Já provou seu valor para quem te subestimou?
Me conta nos comentários o que você teria feito no meu lugar. Me apresentei como se fosse a primeira vez que nos víamos. Profissional, educado, direto ao ponto. Falei sobre a visão estratégica para a empresa, sobre modernização, sobre competitividade. Rodrigo estava petrificado na cadeira dele. Os outros diretores pareciam aliviados. Eles sabiam que a TechVision estava afundando e que eu tinha o capital e a expertise para salvar o barco. Mas Rodrigo sabia que aquilo era pessoal. Depois da reunião geral, convoquei reuniões individuais com cada diretor. Queria entender a operação, avaliar quem ficava e quem saía. Rodrigo foi o último da lista. Proposital, claro. Deixei ele suar o dia inteiro, imaginando o que eu ia dizer, o que eu ia fazer. Quando finalmente entrou na sala, às 6 da tarde, ele estava visivelmente abalado. Fechei a porta, ofereci água. Ele recusou. Sentei atrás da mesa. Abri a pasta dele. 8 anos na empresa. Vice-presidente de operações. Salário de 45 mil por mês. Bônus anuais. Carro da empresa. Plano de saúde premium. Toda aquela estrutura que ele usava para sustentar a vida que Marina queria. Eu disse a ele que estava fazendo uma reestruturação completa. Que alguns cargos seriam eliminados, outros redefinidos, outros mantidos com novas responsabilidades. Que ia ser uma transição difícil, mas necessária. Ele só ouvia, tenso, esperando o golpe. E então eu parei de falar sobre a empresa e olhei diretamente nos olhos dele. Perguntei se ele sabia quem eu era antes de entrar naquela sala. Ele engoliu seco e disse que sim. Perguntei se Marina sabia que eu tinha comprado a empresa. Ele disse que tinha contado para ela na noite anterior. Perguntei como ela tinha reagido. Ele não respondeu. Não precisava. Eu já imaginava. Então disse a ele algo que ensaiei na minha cabeça durante 8 anos. Disse que não guardo rancor, que ele não me deve nada. Afinal, ele só pegou o que eu deixei para trás. Mas que naquele momento ele trabalhava para mim. E que se quisesse continuar trabalhando ali, teria que provar seu valor todo dia. Não por causa do passado, mas porque era assim que eu administrava empresas. Meritocracia pura. Rodrigo perguntou se eu ia demiti-lo. Eu disse que não. Não ainda. Disse que ia avaliar seu desempenho nos próximos 3 meses como avaliaria qualquer outro funcionário. Se entregasse resultados, ficava. Se não entregasse, sairia. Simples assim. Sem favorecimento, sem vingança pessoal, só negócios. Ele saiu daquela sala completamente quebrado. Não porque eu tinha ameaçado ele, mas porque eu não tinha. Porque tratei ele com a mesma indiferença profissional que trataria qualquer funcionário mediano. E ele entendeu a mensagem. Ele não era especial. Ele não era importante. Ele era apenas mais um vice-presidente numa empresa que agora era minha. Nas semanas seguintes, implementei mudanças agressivas na TechVision. Cortei custos desnecessários. Demiti gerentes incompetentes. Trouxe gente da minha outra empresa para assumir posições estratégicas. Modernizei os sistemas, renegociei contratos, fechei novos clientes. Em 2 meses, a empresa já estava operando no azul de novo. Rodrigo continuava no cargo dele, mas agora sob supervisão direta do novo diretor de operações que eu tinha contratado. Cada decisão dele era questionada, cada resultado era medido. Ele não tinha mais autonomia, não tinha mais poder. Era só mais um funcionário tentando manter o emprego. E Marina? Marina começou a aparecer nos eventos da empresa. Jantares corporativos, festas de fim de ano, comemorações. Ela ia com Rodrigo, sempre impecável, sempre sorrindo, mas evitando o meu olhar. Até que numa dessas ocasiões, um coquetel de fim de trimestre, ela se aproximou de mim. Disse que estava feliz pelo meu sucesso, que sempre soube que eu era especial, que lamentava como as coisas tinham terminado entre a gente. Eu só sorri, agradeci e mudei de assunto. Não tinha nada para dizer para ela. Não tinha raiva, não tinha mágoa, não tinha interesse. Ela era irrelevante.
E a irrelevância, para quem já foi tudo na sua vida, dói mais do que qualquer vingança. Se esta história está te tocando, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas e ajuda outros homens a encontrarem força para reconstruir suas vidas. 6 meses depois de assumir a Tech Vision, a empresa tinha crescido 40%. Novos clientes, novos contratos, presença consolidada no mercado. Minha estratégia estava funcionando, mas não era só sobre números. Era sobre construir algo que provasse um ponto, que mostrasse que eu não era definido pela cadeira de rodas, que não era definido por quem me abandonou, era definido pelo que eu construía. Rodrigo estava cada vez mais pressionado. O diretor de operações que eu tinha colocado acima dele não tinha paciência para mediocridade. Cobrava resultados, eficiência, inovação, coisas que Rodrigo nunca teve que entregar de verdade, porque ele tinha chegado no cargo mais por networking do que por competência. Agora ele estava exposto e estava afundando. Numa reunião de diretoria, 3 meses depois da minha entrada, o diretor de operações apresentou um relatório devastador sobre o desempenho de Rodrigo. Projetos atrasados, custos acima do orçamento, equipe desmotivada. Os números não mentiam. Ele estava custando mais do que entregava. E numa empresa que eu administrava, isso tinha prazo de validade. Eu podia ter demitido ele ali mesmo. Seria justo, seria justificável. Mas não fiz. Dei a ele mais um trimestre. Disse que queria ver melhoria real, que acreditava em segundas chances. Mas a verdade é que eu queria que ele sentisse o que eu senti: a pressão, a incerteza, a sensação de estar sempre à beira do precipício. Queria que ele entendesse o que é ter que provar seu valor todo dia quando todo mundo duvida de você. Marina começou a me procurar mais frequentemente. Mensagens no LinkedIn, e-mails corporativos com desculpas profissionais, mas intenções óbvias. Convites para almoços, para conversas sobre o passado, para encontros que ela disfarçava de casuais, mas que eram claramente tentativas de reaproximação. Eu ignorava a maioria. Respondia com educação profissional quando necessário, mas nunca dava abertura. Até que um dia ela apareceu no meu escritório sem avisar. Disse para minha secretária que era urgente, que era pessoal. Minha secretária me ligou. Eu podia ter recusado, mas a curiosidade falou mais alto. Mandei ela entrar. Marina entrou naquela sala com a postura de quem estava visitando, não pedindo. Mas os olhos dela contavam outra história. Ela estava nervosa. Sentou na cadeira em frente à minha mesa, cruzou as pernas, tentou parecer casual, perguntou como eu estava, comentou sobre a empresa, disse que estava impressionada com tudo que eu tinha construído. Esperei ela chegar ao ponto. E ela chegou. Disse que Rodrigo estava estressado, que o trabalho estava pesado demais, que ele não estava dormindo direito, que sentia que estava sendo injustamente pressionado. Ela não disse diretamente, mas a mensagem era clara. Estava pedindo para eu pegar leve com o marido dela. Olhei para ela em silêncio por alguns segundos. E então disse algo que ela não esperava. Disse que entendia a preocupação dela, mas que aquilo era uma questão profissional, que Rodrigo era avaliado pelos mesmos critérios que qualquer outro funcionário. Que se ele não estava entregando resultados, teria que melhorar ou sair. Que eu não misturava pessoal com negócios. Ela tentou argumentar. Disse que eu conhecia Rodrigo, que sabia que ele era competente, que só estava passando por um momento difícil. Eu não disse nada. Só olhei para ela. E naquele olhar, naquele silêncio, ela entendeu. Entendeu que não tinha mais poder sobre mim. Que não podia mais me influenciar, me manipular, me convencer de nada. Que eu não era mais o cara apaixonado que faria qualquer coisa por ela. Marina saiu do meu escritório quieta. Não houve despedida dramática. Não houve cena. Só a constatação silenciosa de que a dinâmica tinha mudado completamente. E pela primeira vez em 8 anos,
Eu senti que a página tinha realmente virado. 2 semanas depois, Rodrigo pediu demissão. Não foi demitido, pediu para sair. Disse que tinha recebido outra proposta, que era uma oportunidade melhor, que agradecia o tempo na empresa. Todo mundo sabia que era mentira. Ele estava saindo porque não aguentava mais a pressão, porque não conseguia mais entregar, porque sua mediocridade tinha sido exposta. Aceitei a demissão imediatamente, sem tentar convencer ele a ficar, sem contrapropostas, só um aperto de mão profissional e votos de boa sorte. Ele saiu daquele escritório no mesmo dia, recolheu suas coisas, despediu-se da equipe e foi embora. E eu continuei trabalhando como se nada tivesse acontecido. Porque para mim, nada tinha acontecido. Rodrigo era só mais um funcionário que não se adaptou. Marina era só a ex de alguém que eu costumava ser. Eles não tinham mais espaço na minha cabeça, na minha vida, nos meus planos. Eu tinha coisa muito maior para construir. 1 ano depois de comprar a TechVision, a empresa tinha triplicado de valor. 60 funcionários novos, contratos internacionais, presença em 4 países da América Latina. Eu tinha transformado uma empresa moribunda numa referência do setor. E fiz isso enquanto gerenciava outras 2 empresas simultaneamente. A cadeira de rodas nunca foi obstáculo, era só parte de quem eu era. Rodrigo conseguiu outro emprego 3 meses depois de sair. Uma empresa menor, cargo inferior, salário bem mais baixo. Ouvi falar através de conhecidos em comum. Ele e Marina tiveram que se mudar para um apartamento menor, cortar gastos, vender o carro importado. Toda aquela vida de ostentação que ela tanto valorizava estava desmoronando. Não por minha causa direta, mas porque a realidade eventualmente cobra seu preço. Eu não sentia prazer nisso. Não sentia vitória. Sentia apenas indiferença. Eles eram personagens de um capítulo da minha vida que já tinha virado. Eu estava escrevendo capítulos novos, melhores, mais significativos. Conheci alguém nessa época, Laura. Ela trabalhava como consultora de acessibilidade, tinha vindo fazer uma avaliação numa das minhas empresas. Era inteligente, direta, não tinha pena de mim, nem me tratava como herói de superação. Me tratava como pessoa, como homem, como igual. E isso era mais valioso do que qualquer coisa que Marina nunca me deu. Laura também usava cadeira de rodas. Tinha nascido com uma condição degenerativa, mas ela nunca deixou isso defini-la. Era formada em engenharia, tinha mestrado, viajava sozinha, praticava esportes adaptados, era completa, era interessante, era real. E pela primeira vez em 8 anos, eu senti que queria compartilhar minha vida com alguém. Não por necessidade, mas por escolha. Ficamos amigos primeiro, depois algo mais. Sem pressa, sem pressão. Ela entendia minha rotina, meus desafios, minhas ambições. Não pedia que eu fosse diferente. Não queria me mudar. Me aceitava exatamente como eu era. E aceitava que meu valor não estava no que eu podia ou não fazer fisicamente. Estava no que eu construía, no que eu pensava, em quem eu era. Marina descobriu sobre Laura através das redes sociais. Uma foto nossa num evento corporativo. Ela mandou mensagem naquela mesma noite. Disse que precisava conversar comigo. Pessoalmente. Urgente. Eu deixei ela esperando 3 dias antes de responder. E quando respondi, foi só para dizer que podia me ligar no escritório em horário comercial. Ela ligou, pediu para me ver. Disse que precisava de um conselho profissional. Eu sabia que não era sobre trabalho, mas marquei mesmo assim. Curiosidade, talvez. Ou necessidade de fechar aquele ciclo de uma vez por todas. Marina apareceu no meu escritório numa quinta-feira à tarde. Estava diferente. Mais simples. Menos ostentação. O verniz tinha rachado. Ela não rodeou muito. Perguntou se eu era feliz. Eu disse que sim. Perguntou se eu a tinha perdoado. Eu disse que não tinha nada para perdoar. Que ela tinha feito uma escolha. Que eu tinha feito outras. Que a vida tinha seguido. Ela começou a chorar. Disse que tinha errado.
que não devia ter me deixado, que foi covarde, que passou os últimos 8 anos com alguém que não a valorizava de verdade, que Rodrigo só se importava com aparências, com status, com o que os outros pensavam, que ela tinha trocado amor real por conveniência e que agora via o quanto tinha perdido. Eu escutei tudo em silêncio, e quando ela terminou, disse algo que tinha ensaiado mentalmente durante anos, mas nunca pensei que teria a oportunidade de dizer. Disse que ela não tinha me perdido, ela tinha me libertado, que se ela tivesse ficado, eu provavelmente teria me acomodado, teria aceitado a vida mediana que tínhamos planejado. Nunca teria descoberto do que era capaz. Disse que a dor de ser abandonado quando mais precisei foi a coisa mais brutal que já vivi. Mas também foi o que me forçou a reconstruir tudo. A me tornar alguém maior do que eu imaginava que podia ser. E que eu devia isso a ela, não como agradecimento, mas como constatação. Marina perguntou se havia alguma chance de recomeçar, de tentar de novo. Eu sorri. E disse que não. Disse que eu tinha seguido em frente, que tinha encontrado alguém que me via de verdade, que eu era feliz e que desejava o mesmo para ela, mas longe de mim. Ela saiu daquele escritório pela última vez e eu nunca mais soube dela. Hoje, 10 anos depois do acidente, tenho 3 empresas, 200 funcionários e uma vida que nunca imaginei que seria possível. Laura e eu moramos juntos. Estamos construindo algo real. Algo baseado em parceria, respeito, escolha. A cadeira de rodas ainda está aqui, sempre vai estar. Mas ela não me define, não me limita, é só parte do pacote. O que me define é o que eu construí quando todo mundo achava que eu não conseguiria. É ter transformado o pior dia da minha vida no ponto de partida para me tornar quem eu sempre deveria ter sido. Marina fez uma escolha 8 anos atrás. Ela escolheu facilidade, conforto, aparências. Eu não tive escolha. Tive que reconstruir ou desistir. E escolhi reconstruir. Todos os dias, sem exceção. Às vezes eu penso no que teria acontecido se ela tivesse ficado, se tivesse me apoiado, se tivéssemos enfrentado tudo juntos. Mas aí eu olho para a vida que tenho agora, para o que construí, para quem me tornei, e percebo que não mudaria nada, porque o homem que ela deixou não era forte o suficiente. O homem que ela encontrou 8 anos depois era, e esse homem não precisava mais dela. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ser abandonado não é o fim. É só o recomeço de algo maior. E se ainda não está inscrito, faça isso agora. Aqui tem mais histórias de homens que transformaram a dor em poder, que reconstruíram suas vidas quando ninguém acreditava, que provaram que o valor de um homem não está no que ele perdeu, está no que ele constrói depois.